Meus caros, Atlético de Madrid e Barcelona, Marcelito, vamos Hum. falar desse jogo. E Tati também. Foi uma loucura, hein? Esse eu assisti. De novo, né? Os 3 da temporada foram decididos nos acréscimos do segundo tempo. E os 3 mudando de vencedor. O Barça saiu de empatar para perder, de vencer para empatar e de empatar para vencer. Todos os placares e resultados mudaram nos acréscimos do segundo tempo. Curiosamente, esse que o Barcelona venceu foi o que ele jogou pior. O melhor para mim foi o que ele perdeu. Futebol é uma doideira. O melhor dos 3 foi o que ele perdeu. O segundo melhor foi o que ele empatou e o pior foi o que ele venceu. Porque ele não teve muitas chances claras, ele circulou a bola muito lenta, ele tomou 2 gols de forma que ele não pode tomar, tirou mal a linha de impedimento, se é para fazer isso tem que fazer direito, e assim deixou o jogador do Atlético de Madrid em posição legal por 1 metro, 1,5 metro. E o Atlético de Madrid se defendeu pior também nos 20 minutos finais do que tinha se defendido nos outros jogos. Mostra a capacidade impressionante desse Barcelona fazer gols. É a maior média de gols dos últimos 65 anos. Assim, não sei qual prêmio que isso vai trazer para o time, mas que se tenha durante uma temporada inteira média de gols maior do que teve Trivia MSN, do que teve qualquer Barcelona do Messi, do Guardiola, do Cruyff, esse tipo de coisa, tem muito mérito. E quando esses caras entram num nível de confiança e de atropelar o rival, fica muito difícil de parar, mesmo sem fazer o melhor dos 3 jogos que fez contra o Atlético de Madrid. Os 25 minutos finais de jogo mostram isso. Eu dou muito mérito para a capacidade do Hans Flick de colocar o Ferran e tirar o Dani Olmo para ter um atacante a mais na área e tirar o Rafinha de onde ele não estava conseguindo achar espaço, para ele buscar espaço onde tivesse, e o gol de empate sair assim. O gol de empate sai com o Rafinha dobrando com o Lamine pela ponta, porque o Rafinha precisava achar espaço e não sabia onde que tinha, ele vai para a direita uma hora e faz um cruzamento para o Ferran, aproveitar que o Lewandowski era a referência dos zagueiros e marcar sozinho dentro da área do Atlético de Madrid. E depois ainda tem uma roubada de bola do Rafinha que o Ferran faz o último gol. Uma vitória com ponto de sorte, com o gol do Lamine Yamal, mas que a sorte também faz parte do jogo. Nos outros 2, o Barcelona deu azar. Nesse, o Barcelona deu sorte para decidir. Então, o que mais me chama a atenção é a capacidade incrível que o Barcelona tem de reagir, de fazer gols em muito pouco tempo. Já tinha feito assim contra o Atlético de Madrid no 4-4 e volta a fazer. E no Atlético a incapacidade de conseguir segurar resultado, né? Porque contra o Barcelona, tirando o jogo que conseguiu dar a volta e vencer no primeiro turno de La Liga, nos outros 2 começou vencendo por 2-0, não conseguiu segurar, né? O Atlético de Madrid do Simeone, se tinha uma coisa que sabia fazer, era abrir o placar e segurar o jogo, né? Sujar, acabar com a partida, deixar não acontecer mais nada, e não tem mais essa capacidade, não consegue mais ser assim. E se do lado do Hansi Flick se elogia as substituições, do lado do Simeone se critica, né? Geralmente o Simeone é um cara muito intrusivo e geralmente ele faz substituições que mudam o jogo, né? Por exemplo, a entrada do Sorloth, ok, já se imaginava que ia acontecer e que ia mudar o jogo. Mas a entrada tardia do Jiménez e a saída do Julián Álvares, que depois se ficou sabendo que ele não estava bem, fisicamente não estava se sentindo bem para o jogo, decidiu arriscar e jogar praticamente toda a partida, mas não estava bem, por isso o Simeone tirou ele, acabam deixando o Atlético sem armas, né? O Griezmann até fez um bom jogo, diferente do jogo da Champions, foi um bom jogo do Griezmann, mas esse Atlético não tem mais a capacidade de segurar as partidas. De repente se desliga, se desconecta, e esse Barça se desconectar na frente desse Barcelona com a capacidade que o time tem de reagir nos momentos mais complicados, acontece o que aconteceu e o Atlético praticamente sai da briga pelo título do Campeonato Espanhol. O Atlético tomou 41 gols em 44 jogos na temporada até aqui. 9 do Barcelona. O Barcelona fez 20% dos gols que o Atlético de Madrid tomou em só 3 jogos. A média de gols sofridos do Atlético de Madrid é de 0,9 e a média de gols contra o Barcelona é de 3. Isso mostra mais para mim sobre o Barcelona do que sobre o Atlético de Madrid, porque tirando contra este adversário, o Atlético de Madrid se defendeu bem. O Atlético de Madrid outro dia segurou 120 minutos do quarteto do Real Madrid, que é um quarteto excelente e que não conseguiu jogar bem. Se você pega o número de duelos vencidos, o Vini naquele jogo acertou 3 de 14 dribles e eu acho que ganhou 8 de 23 duelos. O Mbappé 5 de 10, o Rodrigo 3 de 8. E ontem é Rafinha ganhando 5 de 7, Lamine ganhando 11 de 21, 6 de 9 dribles. Capacidade que os jogadores do Barcelona têm de se dar bem em 1 contra 1 e de ganhar duelos contra os adversários para construir esses gols chama muito atenção. É um time que acabou de tomar 2 gols. Eu ainda acho que é muito difícil competir tomando gols igual o Barcelona toma. Eu ainda
Quero ver se esse time vai ter prêmio pela quantidade de gols que faz, mas é capaz de fazer 2 e fazer 4 num time como o Atlético de Madrid em 20 minutos fora de casa. Para mim, que acompanhei o Barcelona de perto em alguns momentos dessa temporada. 4 jogos você fez, né, do Barcelona. Fred foi até embora. Acho que é protesto, né? Entendi, né? Não tem conversa, cara, não tem conversa. Com a queda do Liverpool dos últimos tempos, com a queda na Champions e também de rendimento, e a evolução do Barcelona na temporada, hoje o Barcelona é o melhor time do futebol europeu, cara. É o melhor ataque do futebol europeu, é o melhor ataque da Liga dos Campeões. A gente tá falando dos gols que os caras fazem no Atlético de Madrid, que é difícil e que diz muito mais sobre o Barcelona. Marcelito, quantos gols o Barcelona fez no Real Madrid essa temporada? 9, em 2 jogos. Quantos gols fez no Bayern de Munique, num jogo? 26. No Bayern de Munique? 4. No Benfica, atropelou da forma que atropelou quando quis Fez 9. acelerar. 9 em 3 jogos. Fez 9 em 3 jogos. É assim, esse time do Hans Flick, ele tem uma característica de tomar muitos gols, assim como, se vocês forem lembrar, essa exposição também acontecia no Bayern de Munique de 2020. Às vezes tomava-se um pouco menos de gol, porque de repente o Manuel Neuer estava numa noite inspirada e o Bayern resolvia os jogos muito cedo, né? Fazia 3, 4 gols muito rápido, e aí o adversário também sentia demais. E na Bundesliga, a capacidade dos adversários, de repente, é inferior a um Atlético de Madrid ou um Barcelona. Naquela época ainda o gap era maior, mas é muito parecido. E fora que ele tem peças na mão para quando uma ou duas, ou até 3, não estiverem tão inspiradas no jogo, para que outras consigam inspirar as demais, né? Por exemplo, a gente fala muito do Lamine, do Rafinha, do Lewandowski, mas a temporada do Pedri é uma coisa de louco, cara. E que ontem não foi tão bem. Ontem não foi. O time fez 4 gols. Exatamente. Você não precisa de um cara só indo bem. Não é, por exemplo, que nem o Liverpool, que eu acho que era muito dependente de um jogo soberbo do Salah, ou o Salah tá bem. O Barcelona não, cara. Se o Lamine não estiver bem, o Rafinha mete caixa, por exemplo, contra o Benfica. Se o Rafinha não estiver no jogo que ele faz gol, o Lewandowski cumpre. É o artilheiro do time na temporada. O Pedri é o maestro, mas se ele não estiver bem, de repente os laterais cumprem. Então, assim, tem a melhor coisa... temporada do Ferran. O Ferran tem um gol menos que o Rodrigo, por exemplo. O Ferran tem o mesmo número de gols que o Lamine. Tem muita coisa que me faz acreditar que o Barcelona vai muito longe nessa temporada e em praticamente tudo, cara. Eu fico impressionado também, assim, porque os 2 gols do Atlético, eles obedecem a mesma pegada, né? A mesma trilha, e é uma fragilidade, talvez até calculada, né? Acho que o Hans Flick imagina que aquilo ali pode acontecer, mas ele tenta se garantir que vai fazer 4. Ele tenta se garantir que vai conseguir criar mais chances que os adversários e ganhar o jogo, é o que importa no fim das contas, mas eu fico impressionado que essa fragilidade a gente está esperando para ver quando que o Barcelona vai pagar por ela. Não paga, cara. Sim, sempre consegue ofensivamente ter ferramentas com diversos protagonistas. É um timaço que ainda pode assustar mais na maior competição. Eu quero ver. Eu tenho dúvida de quem é o segundo time mais divertido. Eu também acho que nesse momento é o melhor. Barcelona e Paris Saint-Germain, hoje acho que são os 2 melhores times do futebol europeu. O Barcelona é o mais divertido, com muita sobra para o segundo. Qual que é o time que, se hoje você vai ligar a televisão para ver um jogaço de futebol europeu, para quem gosta de futebol, vai escolher assistir? Tem que ser o Barcelona. Assim, eu não sei quem que seria o segundo mais legal de ver. PSG? PSG, talvez. Agora. Hoje, porque temporada passada teve. A Inter mim... jogou bem em muitos momentos, a Atalanta, o Bayer Leverkusen. Ano passado, até o Girona, aqui na Espanha, era um time divertido. Essa temporada não tem ninguém perto do Barcelona, do time mais legal de ver. Outra coisa é que está empatado com o Real Madrid, tem que ganhar do Atlético no Metropolitano para passar para a final da Copa do Rei e bobear de jogar mais uma final com o Real Madrid. E na Liga dos Campeões, quartas de final igual todo mundo. Não tem nada ainda nessa temporada. Tem uma Supercopa, que Supercopa é Supercopa. Não tem nenhum prêmio ainda. Mas de diversão, tá disparado. Talvez o Barcelona já tenha ganhado a temporada da diversão. É um bom título, inclusive, para ter. É porque o Barcelona ele teve um mini momento ali ruim em La Liga, né? Que ele teve uma sequência ruim de resultados. Uma vitória em 8 jogos. Então esse momento tirou, digamos, o que seria já algo em La Liga. Enfim, uma vantagem, um título já um pouco mais
encaminhado. Mas eu acho que é um Barcelona que, em alguns momentos, falta esse equilíbrio na defesa, mas que tem individualmente não só uma eficácia dos jogadores, como é, por exemplo, o caso do Rafinha, mas ele tem também a magiazinha, né? Que muitos times não têm, que é o Yamal. Por mais que o Rafinha seja, para mim, o melhor jogador do Barcelona na temporada, o Barcelona tem as duas coisas. Ele tem o cara que traz ali a mágica, que faz você sonhar com futebol, e também tem o cara que é muito bom e que também traz os números, né? O PSG, coletivamente, eu acho que é um time mais equilibrado, acho que é um time que controla mais os jogos, que faz mais o adversário fazer o seu jogo, né? O Barcelona, de vez em quando, entra numas loucuras de entretenimento, o que também transforma num time divertido, que o PSG entra muito menos, obviamente também tem um nível de enfrentamento diferente na Liga 1. É um time, então, mais equilibrado, toma menos gols, mas, em compensação, não é sempre... A gente tá vendo agora um Dembélé, beleza, individualmente, mas não é um time que encanta tanto, né? Não é um time que tem tanto essa magia, esse brilho que esse Barcelona tá tendo. Aí o hype também, né? Assim, eu continuo com a opinião do Barcelona, o time mais divertido, mas mesmo que o Paris Saint-Germain fosse isso, fosse a mesma coisa, o Barcelona tem um encantamento diferente, até mesmo para o público brasileiro, do que propriamente o Paris Saint-Germain. Uhum. Mas aí você tá levando em conta uma imagem passada, né? Sim, mas do passado continua, os torcedores não mudam, né? Você vê quanta... Mas aí, por exemplo, eu, claro, porque é que eu consigo me divertir sem pensar tanto Assim, nisso. o que eu vi de Paris Saint-Germain Liverpool, o Paris Saint-Germain Liverpool, os 2 jogos acho que foram no mesmo horário do Barcelona, né, e Benfica. Então, fui ver depois alguma coisa assim, é de Não, cair a boca. O segundo, o Barcelona foi mais cedo. Assim, para Não, mas termos a gente de tava conseguir trabalhando assistir no porque dia. tava trabalhando e tal, Sim. eu não consegui. É de cair o queixo Uhum. o que tá jogando Paris Saint-Germain. Eu assisti contra o Girona, contra PSV e tal, nessa temporada, eu falei, isso aí não vai acontecer nada, não vai passar da primeira fase. A diferença do Paris Saint-Germain de dezembro pra cá é de cair o queixo, sim. Coitado de quem está do outro lado da chave.